Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP. Reportagens, entrevistas, depoimentos, dicas de saúde, informações sobre tratamento e prevenção ao câncer. Um programa da nossa para a sua família. Assista nas redes sociais e compartilhe. Vidas Cuidando de Vidas, uma realização da Fundação Assistencial da Paraíba. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vidas Cuidando de Vidas do Hospital da FAP. Um programa que reúne informações sobre saúde, bem-estar e ainda traz as ações realizadas pelo hospital aqui em Campina Grande. Eu sou Diego Araújo e estarei compartilhando contigo muitas informações. E o Vidas Cuidando de Vidas conta com a parceria da Comfort Maison CG, lojas de estofados em Campina Grande e Caruaru. Aqui em Campina Grande, os endereços são na Rua Félix Araújo, número 215, no centro, e também na Avenida Manuel Tavares, 333, no Alto Branco. Aproveita e curte também o perfil da loja no Instagram, é o @ComfortMaisonCG. E o telefone para contato é o 99694-9975. E como estamos no mês de abril, um mês dedicado à prevenção, à saúde e à segurança no ambiente do trabalho, no programa de hoje nós vamos receber o engenheiro de segurança do trabalho, Leandro Arruda, que vai falar sobre a campanha Abril Verde. Leandro, seja bem-vindo ao Vidas Cuidando de Vidas. Gostaria de cumprimentar toda a equipe do Hospital da FAP, no setor de comunicação, no setor de segurança do trabalho, parabenizar por esse projeto maravilhoso que é o Vidas Cuidando de Vidas. Para mim é uma grande satisfação estar aqui presente, falando de segurança do trabalho, falando de prevenção, falando de como evitar os adoecimentos ocupacionais, de como prevenir os acidentes de trabalho, que na verdade isso é um grande problema a nível Brasil que a gente tem e no ambiente hospitalar não foge dessa regra. Leandro, e para a gente começar a nossa conversa, muito interessante, e eu descobri agora há pouco, uma conversa aqui nos bastidores com você, é que a campanha Abril Verde, ela começou aqui na Paraíba, não foi isso? Isso mesmo, Diego. Eu já dei um spoiler aqui nos bastidores para você. De fato, a campanha Abril Verde, o mês de abril é o mês que a gente utiliza como foco para a gente discutir e levar informação para a sociedade civil como um todo do problema que a gente enfrenta em relação aos acidentes de trabalho, em relação aos adoecimentos. E, de fato, esse movimento Abril Verde surgiu aqui na Paraíba, paraibano. Surgiu lá com o Nivaldo, que é técnico de segurança em João Pessoa, e com a Aparecida Estrela, um engenheiro de segurança do trabalho que batalhou muito pela segurança do trabalho. Hoje em memória, deixa até aqui o registro, uma pessoa que contribuiu bastante. E o Abril Verde hoje abraça todo o Brasil e o mundo. Então é justamente essa campanha, esse movimento, onde nós, os profissionais, principalmente da área de saúde e segurança do trabalho, a gente busca formas de trazer essa informação mais clara e também de promover ações de divulgação, de números de acidente, de formas de prevenção, para que a sociedade como um todo se mobilize. Afinal de contas, Diego, o trabalhador, antes de qualquer coisa, ele é um membro da sociedade. Então, quando o trabalhador adoece, quando o trabalhador se acidenta, a sociedade como um todo está perdendo. Leandro, já que você fala da sociedade, hoje existe uma conscientização, a sociedade ela está mais atenta à prevenção, a evitar a exposição aos riscos, por exemplo? Diego, infelizmente eu estou há 12 anos trabalhando com essa pauta, desde meados de 2010 a gente iniciou trabalhando com essa pauta de saúde e segurança do trabalho. A gente viu uma evolução, a gente não pode negar isso, mas infelizmente hoje, pela nossa cultura, a cultura do brasileiro de fazer de forma corretiva, de sempre arrumar um jeitinho de fazer, a gente muitas vezes tem esse tempero, digamos assim, na questão do acidente de trabalho e do adoecimento ocupacional. E eu digo isso em relação às duas partes. As duas partes, toda relação de trabalho ela é bilateral. Então tem quem emprega e quem é empregado. Então as duas partes, na verdade, precisam contribuir. De fato, existem empresas, empregadores e existem trabalhadores que são contribuintes, que realmente abraçam a causa, até porque eles que são os principais envolvidos, porque estão expostos ao risco. E quando eu falo de risco, Diego, eu falo exatamente da probabilidade de acontecer alguma coisa. No caso da segurança do trabalho, é do cara se acidentar ou do trabalhador adoecer, devido a uma condição existente ali na sua ocupação. Por isso que a gente fala risco ocupacional. Então, de fato, a gente precisa dar contribuição, a gente precisa sensibilizar cada vez mais
né, as pessoas das nossas casas, né, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que trabalham com a gente nas empresas, os nossos colegas de trabalho, de que é importante se prevenir, contribuir. O trabalhador ele precisa adotar o comportamento seguro, ele precisa ser um multiplicador do comportamento seguro, ele precisa adotar as formas de prevenção, precisa respeitar as regras, né? E o empregador ele precisa cumprir todo o arcabouço legal, né? E oferecer recursos, treinamentos, meios, procedimentos e formas para que essas pessoas de fato se arrisquem, desenvolvam suas atividades, mas de forma responsável, de forma segura e saudável. Ô Leandro, agora essa questão da prevenção, ela depende muito do fator comportamental e do fator cultural, né? A gente sabe que existem, por exemplo, empresas que fornecem os EPIs, os equipamentos de proteção individual, até os equipamentos de proteção coletiva, só que o trabalhador, ele, por desenvolver aquela função às vezes há muito tempo, ele tem uma autoconfiança, acha que não vai acontecer comigo. Eu conheço alguns exemplos, por exemplo, de jardineiros que não usam botas, de que não usam aquele óculos protetor. Enfim, a prevenção é algo cultural também, né? Com certeza. Nós que somos da área de segurança do trabalho, né, aqui até resiste a participação do Tiago Freitas, né, que é o técnico de segurança aqui da região, que é o técnico de segurança hoje responsável aqui no Hospital da FAP, inclusive um profissional de mão cheia, que eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas. E a gente que é da área de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, médico do trabalho, psicólogo organizacional, enfim, fisioterapeuta do trabalho. Todos esses profissionais multidisciplinares, o nosso grande desafio muitas vezes é convencer a pessoa, o trabalhador, né, aquele que está exposto ao risco, de que se proteger é importante para ele, de que ele voltar para casa é importante, né, de que ele voltar para a sua família, né, ele ou ela, que são os provedores muitas vezes do sustento familiar, eles precisam trabalhar com responsabilidade. E a gente esbarra muito nessa questão cultural, porque, como você falou, a questão do comportamento ele é fundamental para que a empresa, né, tenha sucesso. E quando eu falo a empresa, eu falo o trabalhador e o empregador, né? A empresa é o substantivo que inclui as duas partes. E, de fato, a gente esbarra muito nessa questão cultural, muitas vezes pelo que você comentou, Diego, a questão da autoconfiança, né? Às vezes a gente faz um treinamento com a equipe, né, trazendo um caso real. Às vezes a gente vai numa obra, faz um treinamento com a equipe, mostra um procedimento, traz uma proteção coletiva, que é uma proteção no processo, traz uma proteção individual, uma bota, um capacete, um cinto de segurança. E aí muitas vezes o trabalhador não usa porque ele acha que já trabalhou 20 anos e nunca sofreu nenhum acidente, e aí eu sempre digo, eu, Leandro, eu tenho 34 anos, eu dirijo carro desde os meus 18, estou há 16 anos dirigindo carro, eu nunca sofri um acidente de trânsito. Aí eu pergunto a eles, isso garanta que eu não vou sofrer mais um acidente? E aí eles ficam com aquele semblante de dúvida, né? Óbvio que não, porque diariamente eu me exponho a esse risco. Da mesma forma que diariamente cada trabalhador, né, tem os seus riscos associados da atividade. Exatamente. No hospital, por exemplo, a gente sabe que tem as atividades, por si só, elas já representam esse risco, né? A gente tem equipamentos perfuro-cortantes, a gente tem agentes químicos, enfim. Quais são os principais riscos, por exemplo, que a gente pode identificar assim rapidamente no ambiente hospitalar? No ambiente hospitalar ele é bem específico, né? E eu sempre costumo falar que o ambiente hospitalar é o local que as pessoas estão ali para cuidar de outras pessoas. Mas primeiro eles precisam se cuidar, eles precisam se proteger para poder ter essa condição de cuidar do paciente. Então, no ambiente hospitalar, a gente tem muita questão da radiação ionizante, né? Que é a questão da exposição à radiação. Então, existem os controles, as formas de controle para isolar o colaborador daquele tipo de situação. Existe a questão dos perfurocortantes também, que contribui bastante com os números de acidente, ou seja, manipulações muitas vezes que não são feitas de acordo com o procedimento de segurança, descarte de material, né? O resíduo biológico também tem que se ter muito cuidado. A parte de agentes químicos também no hospital interage bastante, né, nos setores, nas atividades. Então, assim, o ambiente hospitalar realmente ele é muito hostil em relação à segurança e saúde do trabalho. E as pessoas que se expõem diariamente, ou seja, os trabalhadores, seja ele o maqueiro, seja ele o pessoal da limpeza, seja ele o pessoal da enfermaria, a medicina, enfim, todo mundo que se expõe no ambiente hospitalar tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado, porque afinal de contas é sua vida que está em jogo. E é aí onde entra o trabalho da equipe de segurança do trabalho, que é composta por técnicos, por engenheiros, né?
Eu me recordo que eu participei da CIPA, né, como a gente já tinha conversado, e um dos trabalhos que o cipeiro faz, o cipista, é o mapa de risco. Né? Então, isso ajuda até mesmo as pessoas que não trabalham naquele ambiente, mas que frequentam ou que visitam. Isso mesmo. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Né? Então, ela é uma comissão que ela é composta por representantes do empregador, que são indicados, e do empregado, que são eleitos através de voto. Votação interna nas empresas, e é criada essa CIPA, ela é paritária, né? Então ela tem um representante de quem emprega e um representante de quem está empregado. E uma vez por mês ela tem a obrigação, a responsabilidade de se reunir e discutir assuntos relacionados à prevenção de acidentes. E o interessante da CIPA, Diego, é que ela é justamente um braço do setor de saúde e segurança do trabalho, é para ser, né? Porque ela está espalhada em diversos setores. Então são profissionais que recebem um treinamento específico de saúde e segurança do trabalho, e ela se espalha como o setor de segurança, né, capilarizar a sua informação para os diversos setores. E uma das funções é realizar o mapa de risco, que é uma representação visual dos riscos que tem naquele setor. Inclusive aqui no Hospital da FAP, numa rápida visita que eu fiz aqui junto com o Tiago, ele me apresentou alguns locais com os seus devidos mapas de risco. Então essa sinalização visual alerta o terceiro também, porque o terceiro ele também, né, a gente tem no hospital uma característica de processo produtivo, e aí eu falo até como engenheiro de produção de natureza, que o cliente ele participa do processo. É diferente de uma indústria ou de uma construção civil. Por exemplo, o cliente ele vai passar na rua, ele não vai poder acessar a indústria e ficar lá entre as máquinas. O supermercado também tem essa mesma característica, né? O cliente interage no processo, ou seja, o desafio é maior. Por quê? Você tem pessoas com dificuldade de mobilidade, você tem crianças, muitas vezes participando ali daquele processo. Então, o risco aumenta. E quem emprega, a empresa, a gestão, né, principal, ela é responsável também por manter a integridade e a saúde dos terceirizados, das pessoas que estão participando ali diretamente daquele processo. E é interessante quando você fala isso, que aqui no hospital existe um centro de radioterapia avançado, por exemplo, centro de radioterapia avançada, e um ambiente que emite radiação e tudo mais, mas há todo um cuidado com relação a essa exposição, desde os profissionais até mesmo com os pacientes e acompanhantes. Com certeza. O centro, né, de radioterapia, né, daqui do Hospital da FAP, inclusive, é uma referência, né, aqui para a nossa região. Estive lá visitando, inclusive conferi todos os cuidados que tem de procedimento para você ver, né, a gente sempre fala assim, nesse caso, a radiação ionizante, ela faz parte do processo. Ou seja, é necessário utilizar a radiação para se fazer determinado tipo de tratamento, né, do qual o paciente lá necessite, de acordo com o diagnóstico médico. Porém, o trabalhador que está exposto, que está manuseando, que está operacionalizando aquela operação, ele precisa se proteger, porque ele tá exposto todos os dias, o dia todo, naquela atividade. Então, existem os bloqueios, existem os procedimentos de isolamento, existem as faixas, existe todo um cuidado que o setor de segurança do trabalho mapeia, treina, ouve os trabalhadores também do setor. É muito importante que o trabalhador se sensibilize, e aí eu convoco, né, aproveito aqui o canal para convocar o trabalhador, o colaborador aqui do Hospital da FAP, que procura o setor de segurança, que você seja um multiplicador, que você esteja incomodado com a situação da sua vida, da prevenção, do controle aos acidentes, ao adoecimento. E tem o setor de segurança do trabalho como um parceiro, né? O setor de segurança do trabalho dentro das empresas, ele é um parceiro fundamental para que as atividades sejam desenvolvidas, com os riscos que são associados da atividade, como é o caso desse que a gente está citando. É necessário ter a radiação ionizante. Não tem como a gente tirar a radiação ionizante. É a mesma coisa de... É um processo que faz parte do tratamento e tem que ter. Então, o trabalhador ele tem que se expor ao risco, mas ele tem que se expor ao risco de forma responsável, né? E existem formas, né? Existem formas e meios e ferramentas e procedimentos para que isso seja feito e a sua saúde, a sua integridade física, né, seja preservada. No caso, o médico radiologista ou o técnico em radioterapia, ele trabalha com EPIs, ele tem uma jornada de trabalho reduzida, enfim, de acordo com as normas, né? Isso, existem normas regulamentadoras que definem requisitos mínimos e de observância obrigatória para diversas atividades econômicas. Inclusive, hoje a gente, para você ter ideia, Diego, hoje a gente tem regulamentada 38 NRs, 2 foram revogadas, então a gente tem 36 em vigência.
A última que saiu agora foi justamente para regularizar os requisitos mínimos de observância obrigatória das atividades dos garis, né? Que é uma atividade importantíssima para a sociedade como um todo e que até hoje não tinha uma regulamentação técnica. O ambiente hospitalar ele tem uma norma específica, que a gente chama de norma setorial, que é a NR32, norma regulamentadora número 32. Então essa norma, Diego, ele é um aparato de requisitos mínimos e obrigatórios que nós, profissionais da área de segurança, estudamos, né, e vamos aplicar aos diversos processos, né, aos diversos processos nas diversas empresas, diversas atividades econômicas. E ali existe um mínimo que tem que ser atendido pela empresa e o colaborador precisa sempre, né, colaborar, né, com isso para que, de fato, o que está no arcabouço legal, normativo, né, de fato, ele chegue lá no local de trabalho e promova um ambiente seguro e um ambiente saudável. Ou seja, a gente tem uma legislação ampla, né, que trata disso e as empresas, os hospitais, eles buscam obedecer, daí a necessidade do colaborador ele também estar atento e respeitar, né? Isso aí é fundamental. Com certeza. E é muito importante, Diego, você falar isso, porque eu sempre falo nos treinamentos, gente, um contrato de trabalho ele é bilateral. A gente tem direito e dever de um lado e direito e dever do outro. A NR1, a norma regulamentadora 1, é a que traz disposições gerais. Então, um dos itens do capítulo da NR1 é justamente quais são as responsabilidades das partes envolvidas. Quem são as partes envolvidas? O trabalhador, o empregador e o Estado que fiscaliza. Então, são três partes envolvidas. A NR1 ela vai ditar, de fato, inicialmente, quais são as responsabilidades e quais são os direitos e os deveres. E um dos deveres do trabalhador é justamente colaborar com o cumprimento. O empregador precisa cumprir e fazer cumprir as 36 NRs vigentes e o colaborador, o trabalhador, ele precisa colaborar, ele precisa ser um parceiro, porque é ele que está exposto ao risco. E volto a dizer, o risco é uma chance, é uma probabilidade de acontecer alguma coisa. No nosso caso, esse evento vai ser danoso e principalmente para o trabalhador. Então, quando eu falo de risco, Diego, eu falo de algo que é acima de 0% e menor do que 100%. Certo. Quando a gente implementa uma medida de proteção, um procedimento, a gente traz essa probabilidade que está, sei lá, próximo de 50% para 5%, para 2%. E aí a gente ajuda a preservar a saúde do trabalhador. Ô, Leandro, em relação à equipe de saúde e segurança do trabalho, o hospital, independente do porte, ele precisa obrigatoriamente ter essa equipe? Muito boa pergunta. A gente também tem uma norma regulamentadora. A segurança do trabalho ela tem essa vantagem. A gente é guiado por NRs que são leis, tem força de lei. Então a NR4 ela define a partir da atividade econômica, né, pelo KINAI a gente vê o grau de risco e a partir da quantidade de funcionários empregados a gente vai dimensionar o SESMIT. O SESMIT é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o setor de segurança do trabalho. O nome técnico é SESMIT, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Então esse dimensionamento depende de duas coisas, do grau de risco da atividade, que pode ser 1, 2, 3 ou 4. Quanto mais arriscada a atividade for, maior o grau de risco, e da quantidade de funcionários empregados. No caso do hospital, do ambiente hospitalar, o grau de risco é 3. Então, a partir de 100 funcionários empregados via CLT, eu já tenho a necessidade de ter um técnico de segurança para acompanhar, full time, né? Então, de segunda a sexta-feira, 44 horas por semana. Certo. Essa escala de risco, você disse que o hospital é escala 3, grau 3. Essa escala, qual a variação dela? Ela vai de 1, 2, 3, 4. Então ela vai de 1 a 4. Por exemplo, uma mineradora é grau de risco 4. Um escritório de advocacia é grau de risco 1. Então, quanto mais riscos envolvidos, o hospital está classificado como grau de risco 3. A própria NR ela faz essa classificação, Diego. Ela pega o KINAI, que é o Código Nacional de Atividade Econômica do CNPJ. Com o KINAI, ela vai classificar se é grau de risco 1, 2, 3 ou 4. É uma consulta, né, é lei, é consulta pública. E daí eu vou para o quadro 2, dimensionar a minha equipe de SESMIT. Então, no hospital, a partir de 100 funcionários, é obrigatório, é compulsório, se ter um técnico de segurança de carteira assinada. Que, diga-se de passagem, um parênteses me permite, essa norma é de 1978, muita coisa mudou de lá para cá e é extremamente defasada. É surreal você imaginar que um hospital só precisaria de um técnico de segurança se eu tiver 100 funcionários
atuando. Não. E os 50 funcionários que estão de 100, 60, 80, 10, 15, também não estão expostos a risco? Exatamente. Então, mas infelizmente o que se tem hoje é uma crítica que eu deixo, né? E se tem projetos de atualização, mas até hoje nada, o que a gente se tem de requisito mínimo. Então, para finalizar esse ponto, se você é um hospital, um ambiente hospitalar, ou qualquer empresa, independente da quantidade de funcionários que você tenha, saiba que existe risco na atividade e que você precisa de um profissional de segurança do trabalho para, de fato, fazer essa orientação preventiva, Diego. Leandro, para a gente encerrar esse bloco, ainda falando de exposição de riscos, essa exposição ela muda, né? Ou seja, um risco que existe hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, ele pode desaparecer e surgir outros. Daí a importância do técnico e do engenheiro fazer uma avaliação constante e permanente de risco no ambiente de trabalho. Pois é, e para você ver como... Diego às vezes parece até que já leu a norma, né? Mas Diego realmente ele vai pontuando alguns itens que eu trago de novo. A NR1 ela fala que todo o gerenciamento de risco ocupacional ele precisa ser feito por um processo contínuo. Então, de fato, precisa de um acompanhamento de um profissional especializado para conhecer o risco e, principalmente, Diego, para eu graduar esse risco. Eu tenho que dizer se esse risco é alto, é médio ou é baixo, em grosso modo. Por quê? Eu vou gastar mais energia nos altos. E quem são os riscos altos? São aqueles que têm muita chance de acontecer, ou seja, tem muita exposição do trabalhador com a fonte. E também a gravidade é alta, ou seja, o cara pode morrer, o cara pode ficar amputado, o cara pode ficar em cima de uma cadeira de roda, né? A trabalhadora pode se afastar por 180 dias, ou seja, são acidentes e adoecimentos onde a gravidade é alta. Então são nesses que a gente precisa gastar mais energia. Entendi, Leandro. Ok, Leandro, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, mas não saia daí, a gente volta em instantes. Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP. Quer comprar sofá com preço de fábrica? Só aqui na Comfort Maison, porque somos loja de fábrica em toda a nossa linha de estofados. Só aqui você encontra estofados com alto padrão de conforto, qualidade, acabamento, tecnologia e tendência, que são padrões da Comfort Maison. E se você ainda não conhece a nossa loja, visite imediatamente o nosso perfil, clique lá no link que está na bio, acesse os nossos canais de atendimento para mais informações. Alô, minha gente, aqui é o Marcos Nascimento. Tem muita gente que morre, tem muita gente que vive porque você e eu doamos para o Hospital da FAP. É filantrópico, ajude o Hospital da FAP. Deus te abençoe, vai dar certo. Eu me rendo, majestade, e Senhor. Em 2018, quando a doutora Érica chegou aqui ao hospital, ela trouxe a proposta da gente customizar as máscaras das crianças para transformar o tratamento de forma lúdica, trazer mais alegria, conforto a essas crianças que vêm para cá, certo? Então a gente começou pintando sobre a máscara, os personagens que elas escolhiam, onde a doutora Érica, na primeira consulta, pergunta às crianças qual o tema que elas querem e traz para mim para que eu possa desenvolver o personagem na máscara, né? Criar assim o personagem. Inicialmente era direto, então as crianças terminavam o tratamento e ficavam naquela vontade de levar para casa, mas como as máscaras são reutilizáveis e a gente tem uma quantidade limitada delas para a rotina, então não tinha como ser entregue. Então para isso a gente começou a experimentar, desenvolver uma máscara de papel que pudesse então dar para as crianças essa lembrança
dessa batalha que enfrentaram aqui, de forma que elas saíssem satisfeitas. Então hoje a gente consegue tratá-las e ao final do tratamento elas levam a lembrança. Esse tipo de abordagem humanizada no tratamento oncológico, ele proporciona ao paciente um tratamento mais lúdico, menos traumático. Muitos dos casos o paciente, ele às vezes nem precisa de anestesia porque ele se comporta muito bem, ele não tem medo, ele consegue ficar paradinho, que é uma coisa que a radioterapia exige. Então a gente consegue tornar tudo menos traumático, mais lúdico e mais feliz. Voltamos a apresentar Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP. E a gente vai agora para o quadro Você no Vidas Cuidando de Vidas. E quem conversa com a gente hoje é o Tiago Freitas, do setor de segurança do trabalho. Ele vai contar para a gente como é o dia a dia de um técnico de segurança do trabalho aqui do Hospital da FAP. Tiago, você está por onde? Olá, Diego. Meu nome é Tiago, sou técnico de segurança do trabalho aqui do Hospital da FAP e venha conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Aqui a gente está no setor da lavanderia e nós conversamos muito com o pessoal sobre acidentes do trabalho para fazer de tudo para evitar os mesmos, informando sobre o uso correto dos EPIs. Esse é só um pouquinho do nosso trabalho. Um abraço para o pessoal que está em casa do Vida Cuidando de Vidas. Bacana, Tiago, saber que o técnico de segurança do trabalho ele tem um papel fundamental, sobretudo num ambiente hospitalar como esse aqui do Hospital da FAP. Parabéns aí pelo trabalho. E a gente continua a nossa conversa com o engenheiro de segurança do trabalho, Leandro Arruda. Leandro, retomando a nossa conversa sobre segurança, aquilo que você já apresentou, já abordou aqui conosco, só reforça a importância de iniciativas como o Abril Verde, né? Evidenciando que a prevenção ela deve acontecer ao longo de todo o ano. Verdade, Igor. O Abril Verde é um momento que a gente, digamos assim, a gente publicita mais para a sociedade civil como um todo a importância, mas a segurança do trabalho ela vai de janeiro a janeiro. Ela precisa acontecer de janeiro a janeiro, porque os riscos ocupacionais das atividades, eles acontecem diariamente. Então, a nossa carga de trabalho semanal regularizada, né, normatizada aqui no Brasil é 44 horas. No mínimo, aí eu estou exposto 44 horas ao risco de determinada atividade, que depende de uma avaliação, obviamente, e eu preciso conhecer formas de prevenir. Porque eu preciso reduzir a chance de adoecer e de me acidentar. O adoecimento, Diego, ele é danoso, principalmente para o trabalhador, não tem do que se falar. Imagine você, um trabalhador com 50 anos de idade, que cai de um trabalho em altura e fica paraplégico e você vai passar o resto da vida em cima da cadeira de roda. E eu sempre falo para eles, para você ir urinar no banheiro, você vai precisar de alguém lhe empurrar. Ou seja, você vai passar o resto da vida dependendo de alguém. Então a gente tenta sensibilizar dessa forma. Mas de fato, a gente precisa ter a participação do empregador, da empresa, disponibilizando, né, todos os recursos, os profissionais, mas principalmente do trabalhador. Ele precisa se conscientizar que é o papel dele também prezar pela sua saúde e pela sua integridade física. Leandro, a sua pontuação me fez refletir um pouco sobre a importância de se discutir isso, de repente até na escola, com as crianças, com adolescentes, talvez se criar ou inserir uma disciplina na grade curricular do ensino fundamental, né, para que essas crianças elas já cresçam, elas já se desenvolvam com esse pensamento prevencionista. Pois é, Diego, e essa sua fala eu vou trazer um testemunho. A gente acompanhou um acidente e aí me permita trazer um testemunho, né? A gente teve um acidente em Barra de São Miguel que a gente acompanhou pós-acidente e a gente teve um acesso não era nem trabalhador, era o pessoal da comunidade rural mesmo, em poço artesiano, que a gente chama espaço confinado, silos, caixa d'água. E ali a gente tem um inimigo invisível, vários inimigos, né? Principalmente a deficiência de oxigênio. E a gente teve nesse acidente 4 óbitos. Um entrou, ficou por deficiência de oxigênio. A gente respira aqui em média 20,5%, 21% de oxigênio, né? O volume de ar que a gente é composto mais ou menos por 21%. E a gente chegou lá, existe equipamento que mede isso. Então toda atividade em espaço confinado tem que ser liberada com equipamento. Existe uma norma NR33 que é só para espaço confinado, para você ver como é, né, o grau de detalhamento. Sim. A legislação ela é muito rigorosa. Bem específica, isso. E bem técnica também, né?
E aí, só para você ter uma ideia, a gente foi, morreram 4, porque o irmão foi tentar ajudar, o pai foi tentar ajudar. E resumo da história, depois de 1 ano a gente voltou com a cartilha para lá, para fazer treinamento com os educadores do município, justamente porque foi um marco na cidade esse acidente, né? 4 óbitos, a cidade pequena, todo mundo se conhece, da mesma família. Não, foi muito triste, a gente voltou lá na homenagem das vítimas, tudo. Se elaborou uma cartilha com apoio da Fundacentro, que é um órgão a nível nacional de pesquisa e desenvolvimento em saúde e segurança do trabalho, com o pessoal de Recife. Eu participei dessa elaboração, participei da investigação do acidente. E assim, eu pude ver o quão é importante isso que você falou. Se a gente tivesse, desde a educação infantil, disciplinas, né, formas, métodos de despertar, iniciar a provocar a criança a despertar o senso preventivo. Claro que na criança a gente não pode forçar muito, porque ela ainda está aprendendo os padrões, os valores, né? Mas se você conseguisse implantar isso, né, na educação infantil, pode ter certeza que os números de acidente do Brasil diminuiriam com certeza a médio e longo prazo. Hoje nós somos o 4º país em acidente de trabalho no mundo. Nós estamos em 4º lugar. Agora a gente perde para países como China, Índia, ou seja, países que não têm um menor zelo, né, quando a gente fala de relações trabalhistas. Então a gente está, mesmo com todas as normas regulamentadoras que são obrigatórias, que existe o órgão fiscalizador a nível federal, né, o Ministério do Trabalho, através dos autores fiscais de trabalho, que fazem um papel fundamental, importantíssimo, são verdadeiros guerreiros pelo quantitativo que existe, mas mesmo assim as estatísticas ainda são pavorosas, né? Se você for procurar estatísticas de acidente, existem até ferramentas para você ver estatística de acidente na sua cidade, no seu estado, na sua atividade econômica, com as causas, as consequências, né? E isso gera um passivo enorme no INSS, né? Um contingente de invalidados. O impacto é enorme, é um impacto amplo, né, na sociedade, tem um impacto financeiro, né? Enfim, a gente tem vários impactos nesse processo aí. Isso mesmo. E o impacto vem para o país como um todo, né? Hoje a gente tem um INSS encharcado de trabalhadores que eram ativos e viraram incapacitados por estar trabalhando. E outra coisa, trazendo aqui até para a questão da saúde pública, muitas vezes a gente pode precisar de um atendimento de saúde pública e aquele leito de hospital está ocupado por uma vítima de acidente de trabalho. E o vitimado de acidente de trabalho tem direito, né? O atendimento de saúde pública é de direito dele. Porém, ele não deveria estar naquele leito, utilizando aqueles recursos, aquela hora do médico, do enfermeiro. Quem deveria estar ali era uma pessoa que realmente, de repente, passou mal em casa, infartou, né, sofreu um acidente de outra causa, mas do trabalho não, porque no trabalho os riscos devem estar controlados. Então você tem até o impacto de consumo de recursos na saúde pública a nível Brasil, fora a Previdência Social encharcada de benefícios de pessoas afastadas, de pessoas incapacitadas que se aposentam por invalidez, né? E essa é a nossa realidade. Ô, Leandro, e eu conversava outro dia com uma pessoa responsável pelo Serastre, né? E ela dizia que tem surgido um novo perfil de pacientes atendidos lá, porque o Serastre trabalha com a reabilitação de pacientes vítimas de acidentes, de doenças ocupacionais. Mas, por exemplo, ela questionava e colocava para a gente que a quantidade de motoboys atendidos, por exemplo, que são profissionais que estão expostos, né, a uma situação de risco eminente. Ali eles andam em alta velocidade, muitas vezes até sem respeitar os sinais de trânsito. E isso gera uma sobrecarga e um impacto na previdência privada altíssimo, né? São pessoas jovens, em sua grande maioria, que muitas vezes ficam um longo período sem trabalhar, né? E muitas vezes são mantenedores de suas residências. Ou seja, com isso a gente tem uma ideia de como o acidente do trabalho ele é danoso. Muito. Você citou um ponto aí, o Sereste, né? O Sereste, que é o centro de referência na parte de saúde do trabalhador. Aqui em Campina Grande, inclusive, a gente tem, né, uma unidade do Sereste que faz um papel fundamental justamente nesse acompanhamento pós-acidente, nessa reabilitação, mas também faz um papel fiscalizatório. O Sereste hoje apoia, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, em demandas fiscalizatórias, né, para ver o cumprimento das normas obrigatórias nas empresas, e tem um papel importantíssimo. Mas, de fato, o acidente de trabalho, como você citou o exemplo dos motoboys, né, que muitas vezes são autônomos, né, e aí
vão depender de uma previdência se tiver contribuindo, né? Se não tiver contribuição individual, não vai ter direito à previdência. A previdência, o INSS, ele só vai, né, passar o benefício, deferir o benefício mediante uma contribuição prévia, né? Que o seletista, o profissional seletista, né, ele contribui já de forma compulsória, já retida ali na fonte, enfim. Então, assim, a questão do acidente de trabalho, ela vai muito além do dano ao trabalhador, né? É essa reflexão que a gente tenta trazer no Abril Verde. E vocês facilitam demais trazendo um programa como esse, para que a gente possa publicitar ainda mais esse tipo de angústia, que nós, profissionais de segurança do trabalho, a gente sabe, mas a gente precisa dividir com outras pessoas também de outras atividades. Ô Leandro, voltando a falar um pouco da CIPA, como é a composição de uma CIPA, sobretudo no ambiente hospitalar? Certo. A CIPA, ela é regulamentada, Diego, pela NR5, Norma Regulamentadora número 5. E aí a CIPA, ela é paritária. Paritária no sentido de que ela tem os representantes dos trabalhadores, que são eleitos via voto, né, votação. Existe um sistema, existe uma série de prazos que a gente tem que obedecer, publicitar, avisar o sindicato, nomear uma comissão eleitoral, publicitar o período de inscrições, e a pessoa o trabalhador se inscreve e vai ser votado. E também existe, da mesma forma, os indicados pelo empregador. Então, se na norma pede 3 eleitos, automaticamente eu preciso ter 3 indicados, porque ela é paritária. Então, a gente vai ter uma CIPA composta por 6 trabalhadores, que 3 são da parte empregadora, por votação, e 3 são indicados pelo empregador. Essa CIPA, ela vai se reunir de forma ordinária, pelo menos uma vez por mês, né? E vai discutir durante um ano, a gestão é de um ano, assuntos relacionados à prevenção de acidentes e de adoecimentos ocupacionais. E aí eu faço um adendo bem atual, agora recente, entrou uma nova lei, uma nova portaria que atualizou a CIPA e agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? Então as empresas estão tendo que se readaptar a essa nova, digamos assim, nova entre aspas, né? Nova entre aspas, essa questão do assédio moral, do assédio sexual. As empresas estão tendo que se readaptar, criar formas de atualizar as suas CIPAs, os seus trabalhadores, canais de denúncia, em que o trabalhador, a trabalhadora que se sinta assediada, né, tenha a privacidade e principalmente o conforto de denunciar para que se evite problemas maiores. Então a CIPA, ela, na verdade, é um auxílio, é fundamental que as empresas tenham as suas comissões internas de prevenção de acidente, porque ela espalha o sentimento e a mensagem da prevenção de acidente, Diego. Leandro, e os membros da CIPA, eles participam frequentemente de capacitações? Quem oferece, na verdade, esse treinamento para esses membros? Os treinamentos para os membros da CIPA são promovidos pelos SESMIT, né, pelas equipes de segurança do trabalho da empresa ou através de uma empresa terceirizada. Então, geralmente é um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, com algum profissional da área de saúde, do trabalho, de primeiros socorros, né, que vai trazer alguma informação para esses cipeiros, para que eles possam multiplicar, serem agentes multiplicadores no dia a dia, nos diversos setores que eles estão espalhados. E uma vez por mês eles vão se juntar de forma ordinária para discutir melhorias ou correções e trazer essas demandas também para a equipe de segurança, para pleitear junto à diretoria, à gerência da empresa, aquela correção. Ô Leandro, e como é a parceria, por exemplo, da área de segurança do trabalho com a telemedicina? Hoje existe aqui em nossa realidade, por exemplo, em nossa região, existe essa parceria? É um ponto bem específico esse, Diego, e é bom você trazer à tona porque é um ponto polêmico. O primeiro item que eu quero deixar ratificado é que a segurança do trabalho ela precisa caminhar junto com a medicina do trabalho. Então, o profissional de medicina do trabalho, de enfermagem do trabalho, precisa caminhar junto com o engenheiro de segurança do trabalho, com o técnico. O segundo ponto é que das inúmeras especialidades de medicina, a telemedicina, a única que é proibida se ter telemedicina é a medicina do trabalho. Justamente porque no monitoramento da saúde do trabalho, admissional, periódico e demissional, o médico precisa ter o contato físico com o trabalhador. Então, é vedado. É a única especialidade, inclusive medicina você pode até cirurgiar, né, através de um preceptor, você pode desenvolver cirurgias através de telemedicina, mas a medicina do trabalho é vedado se ter. A gente teve um período ainda que teve, pode ser que alguém ache, mas eu já fiz uma consulta da admissional por telemedicina, porque durante a pandemia a gente teve uma época ali que abriu-se uma exceção devido ao momento que a gente estava vivendo pandêmico, né?
Mas na regra é vedado, é proibido. Então se eu vou fazer um exame admissional, um periódico, um demissional, eu preciso obrigatoriamente visitar um médico examinador. Qual a alegação? A alegação justamente porque o profissional, ao desenvolver sua atividade, ele precisa ter esse monitoramento da saúde. E o médico precisa encontrar com ele presencialmente. Suponhamos, Diego, a possibilidade, o exemplo de que o cara trabalha muito com digitação, força muito o punho. Então o médico ali que vai examiná-lo precisa ver se ele não tem alguma predisposição, algum tipo de patologia, algum tipo de sintoma. E aí precisa fazer um exame físico. E de repente, se desconfiar de alguma coisa, precisa pedir um exame mais específico, um exame complementar, que a gente chama, né? Então, assim, precisa ter esse trato presencial para que, de fato, seja, né, feito com eficiência e gere resultado para as duas partes. Leandro, outro grande desafio que eu vejo no ambiente hospitalar, ainda se tratando de prevenção à saúde e doenças ocupacionais e até acidentes no ambiente de trabalho, é a gestão de resíduos sólidos, né? Em ambiente hospitalar, porque a gente sabe que é algo feito por empresas especializadas e nem sempre em determinadas cidades existe essa empresa especializada. Com certeza. E se tem que ter um cuidado, as empresas precisam ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Aí a gente entra mais no arcabouço da engenharia ambiental. E aí entra mais, a gente sai da parte ocupacional, digamos assim, do tratamento com o trabalhador, diretamente, obviamente que indiretamente influencia totalmente, né? E aí a gente entra com a parte do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então a empresa precisa ter esse plano desenvolvido através do engenheiro ambiental que vai conhecer os resíduos, que vai indicar as empresas, que vai indicar a forma de descarte, de condicionamento, de manipulação, aí entra na parte, volta para a parte ocupacional. E a gente tem uma SUDEMA, a SUDEMA que fiscaliza, né, a SUDEMA, a Anvisa, que fiscaliza esse tipo de situação. E sai um pouquinho da alçada do Ministério do Trabalho, mas é importantíssimo que as empresas tenham esse planejamento, né, de descarte, de condicionamento, de movimentação de resíduos dentro dos seus ambientes, principalmente em um ambiente hospitalar, como é o caso aqui, onde a gente está falando do Hospital da FAP. Ainda está longe de alcançarmos ambientes de trabalho mais seguros, que ofereçam mais qualidade de vida aqui em nosso país? Eu sou um esperançoso, Diego. Eu estou há 12 anos, eu já vi muita coisa mudando e eu vejo hoje, a gente às vezes atende ligação de clientes que não estão mais fazendo porque são obrigados a fazer. Porque na verdade ninguém gosta de fazer nada porque é obrigado. Né? As normas regulamentadoras são obrigadas, existe fiscalização para isso. Porém hoje eu já vejo um perfil de cliente que a gente atende que diz assim, eu tenho uma empresa que seta cerâmica, que faz alvenaria e vou prestar serviço na construtora de Diego. Mas a construtora de Diego, a majoritária, ela está me solicitando, ela me obriga a fazer, porque ela sabe a responsabilidade que é de não ter. Então ela obriga o seu terceirizado. Então é uma questão que o mercado está exigindo. A gente precisa evoluir muito, Diego, isso é um fato, na parte cultural. E aí a gente faz até como forma de desabafo, porque a gente vive a rotina, né? E quando eu falo cultural, eu não falo só do trabalhador, eu falo do empregador também, do gerente, do diretor, né? De todos os níveis hierárquicos aí dentro de uma organização, independente da atividade econômica. Né? Chegou a hora de as pessoas precisam se preocupar mais com as pessoas. E o maior ativo de qualquer empresa, independente de qual seja, são as pessoas. Né? É o maior ativo. Então a gente realmente ainda cadece muito dessa parte cultural, da prevenção, né? De buscar... de achar que nunca aconteceu nada na minha empresa, não vai acontecer. E quantos acidentes eu já acompanhei, né, com óbito, inclusive, aqui em Campina Grande, na Paraíba, na região que a gente atua, e que poderia ter sido evitado com uma simples ação, Diego. Leandro, o programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que antes de encerrarmos, você deixasse uma mensagem para os internautas que estão nos assistindo, uma mensagem de prevenção, como eles devem encarar a prevenção. Diego, antes de deixar a mensagem, né, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para esse excelente programa, essa excelente ferramenta de comunicação, desde já parabenizar a gestão do Hospital da FAP, através do setor de comunicação, o Tiago, do setor de segurança do trabalho, pelo convite. É sempre bom a gente se reunir para falar de segurança do trabalho. E a mensagem que eu deixo é o seguinte, antes de mais nada,
o trabalhador ele precisa lembrar que está exposto aos riscos ocupacionais que são da sua atividade. E ele precisa ser um fator contribuinte, porque a sua saúde, seja ela física ou mental, né, e sua integridade física que está em jogo. Então você precisa contribuir. Se você trabalha numa empresa como o Hospital da FAP, que tem um profissional da área de segurança, no caso aqui são 2, você já é felizardo, porque você tem a quem recorrer. Então procure, provoque, busque se comunicar, apoie esse tipo de comportamento seguro, porque com certeza isso vai estar lhe beneficiando demais e vai estar lhe trazendo de volta para casa todos os dias, para o seu familiar, para o convívio social. E em relação às empresas, que conheçam, que busquem os profissionais de segurança do trabalho, porque existem requisitos mínimos obrigatórios, existe a responsabilidade social, que pode trazer diversos empecilhos e gerar diversos passivos para o seu negócio. E dirá até um risco empresarial de você fechar o seu negócio devido a um acidente de trabalho, devido à questão de multas, indenizações, passivos previdenciários e etc. Então a mensagem que a gente deixa é que se cuidem, independente de ser empregador ou empregado. A melhor forma é se prevenir e nenhuma atividade, nenhum tipo de atividade ele pode ser desenvolvido, né? Ela não é tão importante que possa ser desenvolvida com segurança do trabalho. Leandro, agradecer a sua participação no Vidas Cuidando de Vidas desse mês de abril, trazendo excelentes contribuições para o programa neste mês alusivo à prevenção de doenças ocupacionais e também de valorização à saúde no ambiente laboral. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode colaborar para que o Hospital da FAP continue levando esperança e saúde para os paraibanos. Para isso, basta você entrar em contato através do telefone 2102-0390 e fazer a sua doação. Aproveita e segue também o perfil do Hospital da FAP no Instagram, é o @Hospital da FAP. A você, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Até lá! Você acabou de ver Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP. Oferecimento